Na aula de hoje a gente vai falar sobre representação de informações. Na aula anterior a gente falou sobre dado, informação, o que era conhecimento, como que esses conceitos se relacionavam. A gente falou sobre o que era algoritmo, né? E como que um programa, na verdade, o programa implementa um algoritmo. Nós falamos sobre as linguagens de programação, os vários tipos que existem, linguagens compiladas, linguagens interpretadas, de alto e baixo nível, que são usadas para implementar, então, os programas e, por sua vez, os algoritmos. E vimos também noções de hardware e software. Na aula de hoje, nós vamos entender o que é o bit, o que é o byte, o que é o caractere e a palavra, que basicamente esses componentes do byte até a palavra são sequências de bits. Vamos ver as grandezas em computação, então os múltiplos do byte. Vamos ver unidades de transferência de bits e também as bases de numeração, tanto decimal como binário. Vamos começar por essas nesta aula. E vamos ver como também converter um número decimal para binário e vice-versa. A gente entende tudo aquilo que a gente fala e escreve, né, no português, no inglês, seja qual língua for, mais especificamente que é o português, né, que é a nossa língua, porque a gente sabe o significado de certos símbolos. Então, os caracteres alfabéticos, por exemplo, a gente sabe que o A é A porque ele tem esse formato que é a casinha com risco no meio. A gente sabe que o B é B porque ele tem esse formato e assim por diante. O mesmo ocorre com os algarismos, né? Os números, os sinais de pontuação. A gente sabe que esse ganchinho com ponto aqui é a interrogação e assim por diante, assim como sinais matemáticos e por aí vai. Assim, contando, né, se a gente for fazer uma conta, um chute baixo aqui, nós temos que o alfabeto tem lá as suas 26, 27 letras, nós temos os números mais 10 representações aqui, né, então a gente tem 26 mais 10, dá 36, 37 por aí, mais uma quantidade expressiva de sinais de pontuação e sinais matemáticos e outros símbolos que nós temos na língua para se comunicar, escrever e falar. Isso aí deve dar por volta de umas cento e poucas representações, né? Cento e poucos símbolos. Dito isso, a gente pode dar uma outra informação aqui, que o computador, como a gente já vem estudando, é um equipamento eletrônico e que ele representa as informações por meio de um valor de tensão ou corrente. Com isso, seriam necessários o quê? Mais de 100 valores diferentes de tensão ocorrente para representar cada uma desses símbolos. Por exemplo, vamos tomar aqui os caracteres numéricos. Tá? Nós temos no sistema decimal 10 elementos, e esses 10 elementos a gente poderia representar por 10 níveis de tensão diferentes, por exemplo. Então, aqui, o 0 volts poderia representar o número 0, o 0,5 volts poderia representar o número 1, e assim por diante, tá? Até a gente chegar no número 9. Então, nós teríamos ali 10 níveis de tensão diferentes que representariam cada um dos números do sistema decimal com o qual a gente está acostumado a trabalhar. Mas aí, eu interponho o seguinte questionamento para vocês. Por que os computadores que a gente conhece hoje não trabalham assim? Computadores, vocês podem entender, o tablet ou o celular, enfim, por que eles trabalham com apenas 2 níveis de tensão e não com 10 ou 100 diferentes níveis de tensão para representar cada uma desses símbolos, essas informações que a gente tem? Eles seriam computadores extremamente difíceis de construir e de confiabilidade baixa. Por quê? Uma coisa que a gente pode elencar é, se vocês lembrarem do ensino médio, lá da física, que quando nós temos elétrons passando em um condutor, movidos por uma tensão elétrica, nesse condutor é gerado um campo eletromagnético. E equipamentos eletrônicos em geral sofrem com esse tipo de efeito. Eles podem sofrer interferência e comprometer o processo de computação. Por exemplo, digamos que eu tivesse um computador, trabalhasse com sistema decimal, e lá o meu 1,5 volts representa o número 3.
E aí, um campo eletromagnético faz com que esse 0,5 volts sofra uma interferência e passe por uma fração de segundo 1,8 volts. Então, esse 1,8 volts pode ser entendido por esse computador nosso hipotético decimal como um valor 4, sendo que nós queríamos o valor 3. Só que esse valor 4 surgiu por conta de uma interferência eletromagnética. A gente tem aí um problema grande, o que torna a construção difícil desses computadores, porque esses computadores, além de terem circuitos mais complexos, teriam que ter uma proteção contra a interferência eletromagnética, que aumentaria muito o custo de fabricação desses computadores. Um exemplo de computador que operava na base decimal, como nós vimos lá no material sobre evolução dos computadores, foi o ENIAC, aquele computador gigantesco lá, colossal, que ocupava uma sala durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, esse computador já era um computador da era digital, mas que, por trabalhar ali com as válvulas e também por conta de trabalhar com o sistema decimal, ele tinha uma confiabilidade baixa. Então, a lógica binária foi adotada para tentar, né, diminuir a quantidade de informações ali a que um chip precisaria manipular. Um exemplo disso foi o computador IAS, que foi concebido lá por von Neumann e a sua equipe, e eles optaram por utilizar a lógica binária, que compreende em quê? Em trabalhar com só dois sinais elétricos, sejam eles de tensão ou corrente, dois níveis, que é o ligado, número 1, ou passando corrente, ou desligado, número 0, ou não passando corrente elétrica. Então, a adoção da lógica binária implica o quê? Em circuitos muito mais simples de se construir e de se projetar, pelo fato de se manipular o menor número possível de valores distintos, né? No caso 0 e 1. Nós temos aqui, hoje em dia, voz que é convertida através de N circuitos digitais para zeros e uns, né? Sinais elétricos, que são então processados pelo computador e são transformados de binário para a representação com a qual nós estamos acostumados, através de um monitor, para nós gravarmos um CD, por exemplo, um pendrive, ou na própria impressora. Então, isso pode ser, aqui a gente pode ter o texto, através do teclado é convertido. Então, o teclado e os componentes de hardware dentro do computador vão ser responsáveis por fazer essa conversão, adotando algum código de conversão padrão que foi estabelecido ao longo do tempo para que a gente pudesse intercomunicar entre diferentes sistemas. A lógica binária, o que ela envolve? O bit e as derivações dele. O que é o bit? O bit ele advém da palavra em inglês binary digit, ou dígito binário, traduzindo para o português, e ele compreende a menor informação que é armazenável em um computador. Tá? Um bit pode representar apenas dois símbolos, que é o 0 ou 1. Sequências de bits permitem que a gente tenha mais representações. Aí eu vou dar exemplos disso agora. Quando nós temos apenas um bit, tá? A gente consegue representar apenas dois valores distintos, que é o 0 com um bit ou o 1. Então, eu não consigo representar mais nada do que apenas isso aqui. Fazendo uma analogia com as letras da nossa língua escrita, o que a gente conseguiria representar com uma posição, com uma letra? A gente poderia representar uma letra A, uma letra B, mas nada com muito sentido, né? Se eu disser para vocês, uma letra A, uma letra B, não tem muito significado ela sozinha. Com uma sequência de 2 bits, a gente já consegue aumentar nossas capacidades de representação. Um 0, 0, né, é uma possível representação. Uma outra combinação com 2 bits é 0 e 1. Outra combinação possível é 1 e 0. E outra combinação é 1 e 1. Eu não consigo, com 2 bits, representar outra coisa diferente além disso aqui. Então, com 2 bits, eu estouro a minha capacidade de representação quando eu chego nessa combinação aqui, porque eu não tenho mais símbolos. No caso da nossa língua, lá com as letras, eu já consigo formar vogais. Então, vocês notem que com mais representações, eu já consigo expressar algum certo significado. Então,
CAK, DO, do, são vogais, né? O VO, vô, poderia ser de avô ou avó, e o to poderia ser a contração lá, a forma coloquial do verbo estou. 3 bits, quantas representações nós conseguiríamos? 8 representações. Vejamos elas agora. Então, 00, 001. Então, aplicando uma ferramenta aqui da matemática, que é a combinatória, né? Então, 010 é outra representação. 011, notem que aqui, quando eu estourei a representação lá com 2 bits, como eu tenho um bit a mais aqui, eu consigo uma outra representação, que é reiniciando a contagem. Então, aqui, 100, 101, 110 e, por fim, 111. Novamente, eu acabo chegando ao limite da representação, porque eu não tenho mais bits para reiniciar a contagem, como foi possível nesse elemento aqui. Indo lá para a analogia das letras, né? O que eu tenho? Eu consigo formar aqui a palavra em inglês bus, de ônibus, né? Car, de carro. A palavra vai. Então, a gente consegue ter mais significado, consegue se expressar mais com mais representações. Então, a quantidade de valores representáveis por uma sequência de n bits é da ordem de 2 na n. Por que 2? Porque a gente está trabalhando com base binária, né, com bits, e a gente vai usar essa base para representar. Então, quando eu tiver aqui, nem no exemplo que eu mostrei, com 1 bits a gente teve 2 representações, com 2 bits a gente teve 4, e com 3 bits a gente teve 8. Se a gente pegar 2 aqui da base e elevar na quantidade de bits que nós vamos ter, por exemplo, 2 na 3 vai dar 8. 2 elevado a 4 vai dar 16 possibilidades de representação, 2 na 5 vai nos dar 32. Então, nós temos múltiplos aqui, né, de 2, sempre, porque é a base que nós estamos operando. Sempre quando vocês quiserem saber quantas representações eu consigo ter com n bits, basta levar 2 nessa quantidade de bits. O que é um byte? Byte significa binary term, ou termo binário em português, e ele é um conjunto ordenado de 8 bits que são tratados de forma individual como unidade de armazenamento e transferência. Então, a nomenclatura, o byte ele foi uma coisa instaurada, né, e padronizada pela IBM, uma das grandes empresas, aí, se não a maior de computação no mundo, que foi responsável por grandes avanços. E eles disseram assim, bom, vamos determinar um elemento, uma quantidade de bits mínima, que vai ser padrão que os circuitos que vão ser concebidos por diferentes fabricantes vão trabalhar. Então, geralmente, quando a gente manda, sei lá, vou dar um exemplo aqui, manda um arquivo para uma impressora, esse arquivo é enviado para a impressora byte a byte, ou seja, em conjuntos de 8 bits. Então, isso foi um padrão estabelecido pela indústria e é válido até hoje. Permite a intercomunicação entre dispositivos. Aqui eu tenho o byte, conjunto de 8 bits, e o bit aqui representado na cor laranja, como sendo o componente desse conjunto. O que é um caractere? Um caractere é a mesma coisa que um byte, ou seja, ele tem 8 bits. Ele representa um elemento que é inteligível, entendível do ponto de vista da nossa linguagem humana. E ele é codificado através de uma tabela, que é aquele código padrão lá que eu mencionei no início da aula, que serve para converter toda e qualquer informação, seja áudio, texto, escrito ou falado, em bits. Ou seja, tudo aquilo que a gente entra para o computador, para o celular, enfim. O acrônimo ASCII-2 significa padrão americano para o intercâmbio de informação. As soluções foram surgindo, né? Eles pensaram assim, bom, a gente vai ter que padronizar um pouco as coisas, porque senão cada fabricante vai fazer uma coisa, vai ficar uma coisa bagunçada. Então, a tabela ASCII-2 veio nesse sentido, e qual que é a ideia? É fazer com que todo e qualquer símbolo seja representado por um valor em decimal. Então, por exemplo, a letra A, na tabela ASCII-2, A maiúsculo, é representada pelo valor 65 em decimal. Quando a gente tem um valor atrelado em decimal a esse símbolo, a gente consegue pegar esse valor em decimal e converter para binário. E é aí que o computador consegue converter para sinal elétrico. Tá? Então, a tabela ASCII-2
vai codificar esses cento e poucos símbolos, né, ou até 256 símbolos que existem, num sistema decimal e que tem a sua respectiva, por conta desse valor em decimal, vai ter a sua respectiva conversão em binário. Mas para demonstrar que essa tabela está continuamente operando no computador da gente, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir um editor de texto qualquer, pode ser um bloco de notas, lá vocês vão inserir, vão segurar a tecla Alt, e segurando a tecla Alt, vocês vão digitar o valor 84. Depois que vocês digitarem o valor, vocês vão soltar a tecla Alt, e aí verifiquem o que vai acontecer. Alt 84. Soltei o Alt. Vocês viram que apareceu a letra T ali? Porque o valor 84 corresponde, segundo a tabela ASCII, à letra T maiúscula. Agora eu vou dar um Enter aqui e vou fazer um teste lá. O 65. Alt 65. Soltei o Alt. Veio o A maiúsculo. Agora eu vou dar um Enter. Alt 64. Veio o arroba. Se nós olharmos lá no slide, aqui esse aqui eu fiz só um recorte da tabela ASCII, tá? Ela tem vários, mais de cento e poucos valores ali. Mas lá o 64 que eu digitei corresponde ao caractere arroba e 65 ao A maiúsculo, e 66 ao B maiúsculo e assim por diante. Tá? Vocês podem se divertir bastante depois da aula. Eu vou dar outro exemplo aqui de funcionamento da tabela ASCII, que é usando o deve ser mais lá. Vocês querem uma letra específica, um símbolo específico, colocam lá dentro da aspas do printf, aí colocaram aqui um e-comercial, por exemplo, vocês queriam que aparecesse lá na mensagem. E daí vocês colocam um e-comercial como uma palavra reservada, um caractere reservado lá, não dá certo. Vocês podem usar o código da tabela ASCII através desse caractere aqui, %C, que vocês vão conseguir mostrar o e-comercial sem ter que digitar diretamente no teclado. E vai conseguir burlar esse problema aí do e-comercial ser reservado à linguagem. Isso aqui, acredite se quiser, ele vai printar na tela lá, Olá Mundo, só através desses caracteres aqui da tabela ASCII. Eu deixei um editor de código aberto aqui, online. Exatamente aquele código do slide é esse aqui, então vou mandar rodar. Compilando, e olha lá, Olá Mundo. Então eu printei esse Olá Mundo só através dos códigos da tabela ASCII. Então, vamos falar sobre palavra agora. Uma palavra é uma sequência de bits também, tá? Só que ela é mais voltada ao processador. Geralmente, quando a gente fala de palavra, a gente vai estar falando de quantos bits ou com quantos bits aquele processador consegue lidar e, consequentemente, a quantidade de informação que ele consegue representar, ou dados que ele consegue representar. Ao longo do tempo, dos anos, né, os processadores operaram com diferentes tipos, vem operando com diferentes tipos de palavra, diferentes tamanhos de palavra, ou melhor. A primeira quantidade ou sequência de bits que foi dado o nome de palavra, então, foi o 16 bits. Os processadores atuais, hoje, operam com 32, na verdade, com 64 bits, tamanho de palavras que eles conseguem manipular. Quanto maior for o tamanho dessa palavra, mais informação esse processador vai conseguir representar. Eu falo que os 64 bits são mais atuais porque há não tanto tempo atrás assim, os de 32 bits, os Pentium 4, tinham um grande problema. A gente comprava lá 4 GB de memória RAM, botava no processador de 32 bits e ele não conseguia endereçar ou trabalhar com toda a memória porque ele não conseguia representar, né, toda aquela quantidade de informação para trabalhar com a memória RAM. Então, os processadores de 64 bits vieram, um dos motivos que se migrou para tamanhos de palavra maior, no caso 64 bits, justamente para ele conseguir trabalhar com mais memória. Hoje a gente consegue tranquilamente comprar um computador um notebook com 8 GB de memória RAM, com 16 GB, com 32, justamente por conta do tamanho de palavra maior, que é de 64 bits. Vamos terminar aqui de dar nome aos bois, né? Um conjunto de 4 bits, que eu dei um exemplo de 4 bits desligados, né? É chamado de nibble. 8 bits é chamado de byte, como a gente já viu. Byte ou caractere
Dependendo se a gente está falando a nível de sinal elétrico, a gente chama ele de byte. Se a gente estiver falando que esses bits estão representando um caractere, uma palavra, um símbolo, aí ele é chamado de caractere. 16 bits, como eu falei, foi a primeira sequência de bits chamada, né, dita de palavra, ou word. 32 bits é conhecida como double word, ou palavra dupla, né? E 64 bits é conhecido como palavra quádrupla. Então, quando vocês ouvirem esses nomes ou se depararem lendo em algum lugar, vocês vão saber que a The Word é um 32 bits, a Quad Word é um 64 bits e assim sucessivamente. Bom, vamos falar agora de grandezas. A gente vai falar da grandeza lá, que começa no bit, que é a menor unidade que a gente conhece, até chegar no tera. A gente vai falar dos mais empregados aqui, que inicia no byte e vai no tera. Hoje a gente vê HDs por aí, memórias que acabam chegando aqui na casa dos terabytes. Nós, para meros mortais, né? Claro, grandes empresas vão passar do terabyte, vão para o exabyte, para o brontobyte. Então, a analogia que eu faço para a gente entender esses múltiplos é o peso desses bits, tá? Quanto mais bits a gente tiver, maior vai ser o peso que a gente vai ter armazenado, seja no HD, seja no SSD, seja no pendrive, enfim. Por isso, é preciso representações contraídas que expressem esse peso. Por que eu falo isso? Se vocês tiverem uma coisa lá de 200 quilos, vocês não vão querer representar isso em gramas, né? Vocês vão representar isso em quilos. Quilos representados em gramas vai dar um número bem maior do que 200 quilos só representado com o múltiplo dele, que é o quilo, né, no caso. Se a gente pegar aqui um halter de formiga, para fazer exercício de 1 grama, pegar o múltiplo dele, 10 elevado na 3, porque 10, porque a gente trabalha com sistema métrico, em decimal, né, sistema que a gente está acostumado, de numeração. 1 grama vezes 10 na 3 vai dar 1.000 gramas, que equivale a 1 quilo. Se a gente fizer lá de 1 grama 10 na 6, a gente vai ter 1 milhão de gramas, que é equivalente a 1.000 quilos ou 1 tonelada. Como que isso se traduz lá nos múltiplos dos bits? Então, como o computador ele opera na base binária, todas as indicações numéricas vão se referir à potência de 2 e não mais à potência de 10, como no exemplo do peso lá que é usado no sistema métrico para medir massa dos objetos. Tá? Por isso, ao invés do 1.000 ser representado como 10 na 3, ele vai ser representado como 1.024, que é equivalente a 2 na 10. Aqui no nosso 1 byte, que é o quê? 8 bits. Nosso halter mais pesado, se a gente pegar 1.024 bytes, ou seja, fizer 2 na 10, nós vamos ter o equivalente a 1 kilobyte, ok? Se nós fizermos 2 na 20, nós vamos ter 1.076 bytes, e o que vai equivaler a 1.024 kilobytes, e vai equivaler a 1 megabyte. Seguindo a mesma lógica, se a gente fizer 2 na 30, a gente vai ter 1.073.741.824 bytes, que vai equivaler aos 1.048.576 kilobytes, vai equivaler a 1.024 megabytes e, por fim, vai equivaler a 1 gigabyte. Tá? E assim, sucessivamente. Bom, então aqui eu coloco a tabela de equivalência de alguns dos múltiplos mais conhecidos, tá? Começando lá pelo byte, que é 8 bits. Então, a gente vai ter ali exatamente aquilo que eu demonstrei lá, com os halteres, né? A gente tem os múltiplos ali, a quantidade de bytes que esses múltiplos representam. Isso vai ficar mais claro com o próximo slide. Então, eu construí essa pirâmide. Então, no cume da pirâmide, a gente tem o bit, que é o menor elemento de informação, né? Se a gente quiser converter uma quantidade X de bits para bytes, basta a gente pegar essa quantidade de bits e dividir por 8. Agora, se a gente quiser converter uma quantidade X de bytes para kilobytes, a gente vai ter que dividir por 1.024 bytes. E assim a gente vai fazendo. Se quiser converter
uma quantidade X de kilobytes em megabytes, a gente vai dividir por 1024 kilobytes, e assim, sucessivamente, conforme o alvo que a gente estiver almejando, né? Se a gente quiser para terabyte, a gente vai pegar uma quantidade X de gigabytes e dividir por 1024 gigabytes. Se a gente quiser converter agora no sentido oposto, né, de terabyte para gigabyte, por exemplo, a gente vai multiplicar a quantidade de terabytes que a gente tem por 1024 gigabytes. De gigabyte para megabyte é a mesma coisa. De megabyte para kilobyte também, vai multiplicar por 1024. E de kilobyte para byte, a gente vai multiplicar por 1024 bytes. Bom, e se a gente quiser converter uma quantidade em bytes que a gente tem para uma quantidade em bits? Basta que a gente multiplique daí por 8. Então, vamos supor que vocês fizeram uma foto lá com o celular para postar no Instagram. E essa foto ficou com 10 MB e o Instagram disse assim para vocês, ó, tá muito grande essa foto. E daí vocês resolveram, mas estou fazendo curso técnico, quantos bits será que tem 10 MB? Ou quantos bits que representam essa foto, né? As cores, enfim, tudo. Qual que é o peso dessa foto? O que vocês teriam que fazer aqui? Vocês teriam que pegar os 10 megabytes, então basicamente a gente vai converter os 10 megabytes para bits. Para fazer isso, a gente vai pegar os 10 megabytes, vai multiplicar por 1024 kilobytes. Uma vez tendo os 1024 kilobytes, a gente vai multiplicar ainda por 1024 bytes. Então, a gente vai ter o resultado em bytes, que é 10.485.760 bytes. Mas a gente quer saber quantos bits tem essa foto. Então, basta pegar essa quantidade aqui em bytes e multiplicar por 8 bits. Por quê? Porque 1 byte é composto por 8 bits. Então, fazendo isso, a gente chega ao resultado final de 83.886.080 bits. Então, essa é a quantidade de zeros e uns que representam aquela foto que vocês tiraram com o celular. Outro exemplo. Vamos supor que cada um de vocês é um técnico de informática e que vocês estão usando um programa lá vocês aprenderam a utilizar na disciplina lá de montagem de computadores para fazer a formatação e edição de partições de disco. E esse software, ele é naquele modo texto, né? Vocês têm que digitar comandos lá para operar ele. E ele só reporta as quantidades do disco em bytes. E daí vocês têm um disco lá que vocês querem descobrir quantos gigas tem aquele disco. Esse disco tem 510 bilhões, 913 milhões, 409 mil e 24 bytes. Tá? E vocês querem saber quantos gigas esse disco tem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse valor do disco, então, que está em bytes, que o software informou lá, vai dividir por 1024 kilobytes, que vai nos resultar, vai nos dar um valor em kilobytes. Então, a gente vai ter ali 498 milhões, 498 milhões, 938 mil, 876 kilobytes. Seguindo o exemplo aqui, uma vez obtido o valor aqui em kilobyte, como eu quero chegar lá em gigabyte, a gente segue dividindo. Então, vou pegar e dividir por 1024 novamente, agora em megabytes, e eu vou obter o valor aproximado de 487.244 megabytes. Como eu quero gigabytes, eu vou descer mais uma etapa na pirâmide lá. Vou dividir agora por 1024 gigabytes, e aí eu vou obter o valor final, que é o que eu quero, de aproximadamente 475 gigabytes tem esse disco que eu estou manipulando. Ainda falando sobre conversão de grandezas, mas sobre a diferença entre o B minúsculo e o B maiúsculo. Tá? O B maiúsculo, ele representa o octeto, ou seja, o byte, né? 8 bits. Ele é mais empregado para representar unidades de armazenamento,
capacidades de memória e coisas assim. Então, quando vocês vão comprar uma memória RAM, vão comprar um HD, vão comprar um pendrive, vocês têm informação lá em gigabytes, em megabytes, geralmente em gigabytes, né, hoje em dia. E o B minúsculo, ele é usado para medir taxas de transferência, geralmente, entre dispositivos. Então, quantos bits passam por segundo entre o processador e a memória RAM? Quantos bits por segundo transfere o meu cabo de rede na minha rede local, na rede da minha empresa? Exemplo clássico. Quem aqui já teve que contratar plano de internet? Geralmente, quando a gente vai lá no plano de internet, ninguém fala o que é esse mega, se é megabytes, se é megabits. E muitas pessoas não entendem o que é esse mega, só sabem que é tantos mega e que contratou e que paga X por mês por aquilo. Mas às vezes pensa que esse 240 mega é a velocidade que tu vai receber lá no browser. Na prática, que é aquilo que a gente acaba recebendo. Então, quando tu contrata lá um plano de 240 megabits, por exemplo, com B minúsculo aqui, megabits por segundo, é muito diferente de 240 megabytes por segundo. Então, para isso, a gente tem que dividir esses 240 megabits por 8, que vai nos resultar em 30 megabytes por segundo. Essa aqui é a taxa real que a gente vai acabar recebendo lá no navegador, dos 30 megabytes. Outro exemplo do B minúsculo e B maiúsculo é nos cabos de rede, lá na rede doméstica. Geralmente a rede doméstica ela opera ali 10, 100 ou 1000 megabits por segundo. Se a gente quiser saber quantos megabytes por segundo essa 100 megabits equivale, basta dividir por 8 também. Então a gente vai descobrir que, na verdade, passam por aquele cabo 12,5 megabytes por segundo. Se a gente pegar uma rede de 1000 megabits, que é uma rede também conhecida como gigabit, e dividir ela por 8, esses 1000 megabits, a gente vai ter o equivalente a 125 megabytes por segundo que passam naquele cabo. Bom, sobre os sistemas de numeração agora. A gente vai falar sobre o sistema de numeração decimal e binário e as conversões de base, decimal binário e binário decimal. Então, o sistema decimal é o sistema de numeração com o qual a gente está acostumado a trabalhar, né? Desde pequenos, e a gente utiliza 10 algarismos diferentes para representar os valores. Então, aqui do 0 ao 9. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente chega lá no 9, o que a gente faz? Então, a gente pega lá o 1 e o 0, 10, 11, 12 e assim vai, né? Até 99. Quando chega lá em 99, faz a mesma coisa. Adiciona uma posição, um bit, entre aspas, né? E reinicia a contagem. Então, lá 100, 101, 102, e assim infinitamente. Dito isso, a gente tem o que a gente chama de notação posicional, tá? Que é um modo de representação no qual o valor de cada algarismo depende da posição dele, da composição do número. Então, o 534, ele pode ser representado como o quê? A soma do 500, que é a centena, do 30, que é a dezena, e do 4, que é a unidade. Sendo que o dígito mais significativo, ou seja, de maior grandeza, é o mais à esquerda. E aí nós temos a posição aqui para a unidade, a gente chama de posição 0, posição 1 para a dezena e de posição 2 para a centena. E assim sucessivamente, tantas quantas forem as casas, né, ali existentes do meu número. Convertendo essa explicação para esse padrão aqui de número vezes base na posição, elevado na posição, 534, a gente pode representar o 500 como sendo o quê? 5 vezes 10 na 2, né? 10 na 2 é o quê? É 100. 3 vezes 10 na 1, que é 30. E 4 vezes 10 na 0, todo e qualquer número elevado na 0 é sempre 1. Então, que vai se converter exatamente em 5 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 1. Somando tudo isso, a gente tem 534 na base decimal, indicado aqui por esse parênteses. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso aqui vai auxiliar a gente a entender o mecanismo de conversão binário para decimal depois, tá? Bom, o sistema binário é o sistema de numeração com o qual o computador trabalha internamente. Ele utiliza lá, a gente já utiliza dois algoritmos diferentes, 0 e 1, como a gente já falou e tudo.
E como é que a gente vai contar em binário? Vamos lá, então. Com um bit, a gente consegue representar o 0 em decimal, tá? E com outro bit, a gente consegue representar o 1 de decimal para binário. Agora, como que a gente representa o 2? Bom, a gente reinicia a contagem, repete, bota um bit a mais e começa a contar de novo. Então, o 2 em binário é 1 e 0, o 3 em binário é 1 e 1. Bom, estourou a minha representação. Como é que eu represento o 4 em binário? Reinicio a contagem, 1, 0, 0 é o 4, 1, 0, 1 é o 5, 1, 1, 0 é o 6, 1, 1, 1 é o 7. Aqui, estouramos a representação de novo. O que nós fazemos? Reiniciamos a contagem. Vamos lá. 1, 0, 0, 1, 0, 0 vai ser o 8, 1, 0, 0, 1 vai ser o 9, 1, 0, 1, 0 vai ser o 10. Então, vamos seguir aqui o sistema binário de notação posicional. Por isso que eu falei lá do sistema decimal, para a gente conseguir aplicar aqui no binário. Então, o dígito, da mesma forma que no sistema decimal, o dígito mais significativo está à esquerda e o menos significativo está à direita. E aqui nós temos as posições, que inicia no 0 e termina no 5, nesse exemplo aqui, tá? Nós temos 5 bits. Então, vamos supor que nós temos aqui um número binário 1, 1, 0 e as posições de cada um desses bits. E a gente quer descobrir qual que é esse número em decimal. Então, a gente vai converter de binário para decimal. Para isso, a gente vai pegar esse bit, que está em vermelho, multiplicar pela base, que no caso é 2, né, que a gente está falando em binário, levado na posição que está em verde. Para isso, vamos lá. Vamos pegar o primeiro bit e multiplicar por 2 elevado na 2, que é a posição desse bit, mais 1 vezes 2 elevado a 1, né, que é a posição daquele bit ali, mais 0, que é o bit vezes 2 elevado na 0. Aqui a gente já pode observar que qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, isso aqui já vai cancelar, né? Então, fazendo o próximo passo do cálculo, a gente vai ter aqui, resolvendo as potências, né? 1 vezes 4, que é 2 na 2, mais 1 vezes 2, que é 2 na 1, mais 0 vezes 1. Resolvendo essa soma, nós vamos ter aqui 4 mais 2, vai resultar em 6. Então, esse número aqui em cima, em binário, representa o número 6 em decimal. Então, a gente não precisa, obviamente, ficar contando lá do 0 até o número que a gente quer para descobrir, fazendo aquela tabela decimal binário, contando número a número para descobrir qual que é a representação de um número decimal de um determinado número em binário. Tá? Basta aplicar essa notação posicional aqui, das multiplicações e das somas, que a gente vai obter o número em decimal. Ok? Como que a gente vai converter de decimal para binário? Que é o contrário agora, né? Então, vamos converter o número 6, que está na base 10, né, para a base 2. Para isso, a gente vai utilizar o método das divisões sucessivas. Como que a gente procede com elas? Pega o número 6 e divide ele por 2. 6 por 2 dá 3. Né? Então, a gente pega esse 3, 3 vezes 2 dá 6. E aí, o resto disso aqui é 0. A gente guarda esse resto ali, bonitinho. Aí, esse 3 que sobrou aqui, a gente divide ele por 2 de novo. Por isso, divisões sucessivas. Só que 3 por 2 não tem uma divisão exata, certo? Então, a gente vai pegar aqui, que nem vocês fazem no C lá, para usar o operador div, para pegar a parte inteira da divisão, estava dividindo 3 dividido por 2, né? 3 div 2, e usar o %d aqui, eu vou estar aplicando o div. Então, eu vou mandar rodar. E a gente tem aqui, ó, ele pegou o 1. Eu vou aplicar o div aqui. 3 por 2 vai dar 1. Vou fazer 1 vezes 2, 2, obviamente. Diminuo 3 de 2 e tenho o resto 1. Bom, e aí a gente já tem o nosso número binário. Vocês me perguntam, professor, onde é que está o número binário? Está aqui, mas qual é a ordem que a gente vai usar para montar esse número? A gente vai pegar esse último resultado da última divisão
e juntar com todos os restos das divisões anteriores. Então, para montar esse número binário, basta que a gente pegue aquele número, tá? E faça a regra da setinha e monte ele. Então, é isso. Eu coloquei as atividades lá no Moodle. Basicamente, vocês têm exercícios para fazer sobre isso, que é basicamente aplicar o que eu mostrei nos slides em outros números. Aí, a ideia é que vocês façam numa folha de papel, mostrando a resolução, né, o desenvolvimento, e, na medida do possível, tirar uma foto disso e postar lá no ambiente, conforme as instruções.